Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, meus irmãos. Eu me chamo César Santos. Eu me chamo Caleb Farias. E nós vamos apresentar Bíblia Produz Vida. Meus queridos irmãos, estaremos dando início a uma série de estudo detalhado sobre a Arca da Aliança. E nessa série de estudo queremos falar de início sobre três diferentes arcas. Todas elas indicando um sentido de preservação. E com este tema queremos tomar por base o versículo que está em Êxodo, no capítulo de número 25 e o versículo de número 10. Êxodo 25 e o versículo de número 10. Quem tiver a sua Bíblia, abra em casa para conferir. Que diz a palavra do Senhor: também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. E de 1 côvado e meio será a sua altura. Antes do nosso irmão explicar algumas profundidades bíblicas, nós vamos falar o que é uma arca. A arca, irmãos, ela era um caixote ou também um baú ou uma caixa. E a origem da palavra é fenícia, também tem uma raiz aramaica, arcadiana e árabe. E essa palavra ocorre 203 vezes no hebraico bíblico em todos os tempos, segundo o dicionário Vine. Nosso irmão Caleb. Meus queridos irmãos, de acordo com esse tema, três diferentes arcas, todas indicando um sentido de preservação, queremos começar falando acerca da Arca de Noé. Um texto bastante conhecido que está em Gênesis, capítulo de número 6 e o versículo de número 13 e 14. Gênesis, capítulo 6, versículo 13 e 14. Gênesis 3 e 14, para você não perder, diz a palavra do Senhor: e farei para ti uma arca de madeira de cofé. Observe bem a palavra cofé, segundo a Bíblia. Palavra-chave quer dizer de uma raiz desusada, que significa morar em um tipo de árvore ou madeira, e também como usada para construção, aparentemente cipreste ou cofé. Aqui a Bíblia diz no versículo de número 13: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofé, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Então, de acordo com o tema que nós queremos abordar, é justamente arca e preservação. Observe que Deus anuncia a Noé dizendo: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Deus estava anunciando um juízo para a humanidade, mas a Bíblia diz que Deus acha graça aos olhos de Noé, e Deus, achando graça aos olhos de Noé, ordena que ele faça uma arca justamente para a sua preservação. Não somente a sua preservação, mas também a preservação de todos os animais, preservação da sua família e preservação de todos aqueles que dessem ouvido à pregação de Noé. A Bíblia também fala de uma segunda arca. Só antes disso, é bom ressaltar que o conceito que estava falando quase nesse instante de preservação, sim, é evidente nessa arca, na Arca de Noé, pois nela foram preservadas as vidas dos animais, exato, e das outras pessoas, salvando-as das águas do juízo e da morte. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3 e versículo 20. Veja o que o apóstolo Pedro ele fala na palavra do Senhor: os quais em outro tempo foram rebeldes e incorrigíveis quanto à longanimidade de Deus, esperavam nos dias de Noé, enquanto a arca era preparada, na qual poucas, isto é, 8 almas, foram salvas por meio das águas. E a gente sabe muito bem que as águas aí fala do juízo de Deus sobre a face da terra.
Sabendo disso, que as águas falavam de juízo, podemos observar que Noé, fazendo a arca, foi salvo, preservado juntamente com sua família, do juízo de Deus. A segunda arca que queremos falar aqui neste vídeo é justamente a arca de Moisés. A Bíblia diz que Faraó dá uma ordem dizendo que todas as crianças do sexo masculino deveriam ser mortas. E a Bíblia diz que, sabendo disso, a sua mãe Joquebede, esconde Moisés por 3 meses. E a Bíblia diz que, não podendo mais esconder a Moisés, ela prepara uma arca. Ela betuma a arca por dentro e por fora, coloca Moisés dentro da arca e coloca a borda do rio Nilo. Isso está escrito em Êxodo capítulo 2, o versículo 3 ao versículo 6. Veja o que a Bíblia diz. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Então podemos observar que a segunda arca também foi feita para a preservação de águas de morte que viria para matar a vida daquele menino, mas como a arca foi feita e betumada, a água não pôde entrar dentro da arca e aquela vida foi preservada. Notar, irmãos, que a palavra hebraica Tebá é usada para se referir a essas duas arcas, significando literalmente no Antigo Testamento caixa, baú, embarcação ou arca. A terceira arca referida na Bíblia é a Arca da Aliança, justamente aqui é o tema principal de nossos estudos. Ao mencionar essa arca, a Bíblia emprega uma palavra hebraica totalmente diferente, Aron, que significa baú ou arca. Mas também carrega uma série de outras conotações, segundo em Gênesis 50 e 26, esta mesma palavra é usada com relação ao caixão que o próprio José ele veio a falecer. Em outras passagens também em 2 Reis, capítulo 12, versículo 10 a 11, encontramos essa palavra usada em uma referência a uma caixa ou um cofre para guardar dinheiro. Porém, essa palavra é usada com mais frequência em relação à Arca da Aliança. A Arca da Aliança é mencionada no Antigo Testamento com vários títulos ou nomes diferentes. Ela é chamada, primeiro, Arca do Testemunho. Segundo, isso daí está escrito a Arca do Testemunho em Êxodo 25 e 22. Segundo, a Arca da Aliança do Senhor, Números capítulo 10, versículo 33. A Arca do Soberano, o Senhor, 1 Reis, capítulo 2, versículo 26. A Arca do Senhor, o Soberano de toda a terra, Oséias 3 e 13. A Arca de Deus, 1 Samuel 3 e 3. A Arca Sagrada, 2 Crônicas 35 e 3. A Arca de tua fortaleza, Salmos 132, versículo 8. A Arca da Aliança de Deus, Juízes capítulo 20, versículo 27. A Arca da Aliança, Josué 3 e 6. A Arca do Senhor, Josué 4 e 11. A Arca do Deus de Israel, 1 Samuel 5 e 7. E o último é a Arca de madeira de acácia, que está em Êxodo 25 e 10. E se você observar, a primeira arca fala de juízo, a segunda arca fala de libertação e a terceira arca, o nosso irmão Caleb Farias vai explicar para você. Queridos irmãos, eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo de número 3, o versículo de número 15 e o versículo de número 16. Josué, capítulo 3, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam de Jericó. A Arca da Aliança, a terceira arca que queremos falar neste vídeo, justamente com o mesmo propósito,
arcas feitas para um sentido de preservação. Na primeira arca observamos que Noé e sua família foi preservadas da água do dilúvio. Na segunda arca observamos que Moisés foi preservado das águas do rio Nilo. E a terceira arca, a Arca da Aliança, a Bíblia diz que quando o povo está diante do Jordão, no texto que lemos, capítulo 3 de Josué, versículo 15 e 16, quando o povo está diante do Jordão, a Bíblia diz que os sacerdotes levavam a arca diante do povo. E na medida que os sacerdotes levavam a arca, assim que seus pés tocaram a água, a Bíblia diz que as águas que desciam pararam e as águas que estavam para descer mais abaixo faltavam, de uma maneira que foi criado um caminho no meio do Jordão. Então, a Bíblia diz que através da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, o povo de Israel foi preservado das águas do Rio Jordão, sendo assim criando-se um caminho e o povo passando e sendo preservado em vida do outro lado. Então, podemos observar, a primeira arca, Arca de Noé, preservação das águas do dilúvio. Segunda arca, Arca de Moisés, preservação das águas do rio Nilo. Terceira arca, Arca da Aliança, preservação das águas do rio Jordão. Além disso, a ideia de preservação também pode ser aplicada com relação às tábuas da lei e o vaso contendo o maná e a vara de Arão que floresceu, objetos guardados dentro da Arca da Aliança. E agora, a gente vai falar da arca que é a principal hoje nos nossos dias, que a gente vai revelar para você a quarta arca. E essa arca é a arca onde contém a presença das presenças de todo o mundo, que se chama Jesus Cristo. Em João capítulo 10, versículo 23, começa dizendo a palavra do Senhor. E Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. A arca em carne humana, em madeira de acácia, coberta de ouro, humana divina, havia saído de trás do véu. Agora se revela aos olhos de todo o tempo e andava pelos os olhos de todo. Então podemos observar, Noé fez uma arca e foi salvo das águas do dilúvio. Joquebede, através da arca, salvou Moisés das águas do rio Nilo. A Bíblia diz que através da Arca da Aliança, o povo de Israel foi salvo das águas do Jordão. E a Bíblia diz que Jesus, sendo arca, ele desce até a terra, se fez homem por nós, para morrer em uma morte de cruz, para que através da sua morte a nossa vida fosse preservada, fosse salva do pecado e da morte eterna, da condenação eterna. Então o nosso desejo nesse vídeo é que você tenha consciência, que você abra os seus olhos e veja que Jesus, ele desceu ao mundo para a preservação da vida. A Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu venho para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Essa arca traz preservação. Esta arca traz vida. Esta arca traz abundância. Esta arca traz felicidade e vida eterna. Que você, através desse vídeo, possa alcançar todas estas bênçãos em Jesus Cristo, a arca preservadora. Essa arca é Jesus. E nós estamos aqui anunciando que a Arca da Aliança simbolizava a presença do Senhor Jesus. E no Novo Testamento, essa arca está presente agora, não só habitando atrás de um véu. A Bíblia diz, a gente leu esse texto, diz que ele saiu de trás do véu e andava no templo. Agora, coisas tão extraordinárias, fenomenal, que ele anda por toda a face da terra. Que Deus nos ajude,
Que Deus lhe abençoe e que essa palavra seja edificada na sua vida. E nunca se esqueça, Porque Bíblia produz vida.